Eu sou enfermeiro, tava, assim, hoje eu 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 tô como aposentado por conta da doença que teve, e ela teria vários danos. Foi um câncer que foi nessa região aqui encefálica, né? E aí foi um câncer maligno que teve em 2016, outubro de 2016. E aí houveram a caminhada de lá até aqui, né? Passei por processo cirúrgico, tudo, mas hoje eu estou morando em Fortaleza, moro em Fortaleza, Ceará, que é onde eu fui criado. Eu nasci lá no Tocantins e eu fazia pós-graduação, doutorado aí em São Paulo. Mas eu me considero cearense, que minha maior parte de vida foi aqui no Ceará. O diagnóstico ele veio em 2016, como eu falei, né? Em outubro de 2016. Mas quando eu estava morando lá no Acre, aí eu não tinha, eu tinha, voltando um pouquinho mais, em começo de 2016 eu tive chikungunya, né? Aí em São Paulo, saindo de São Paulo para o Acre. E aí adoeci, mas não tinha associação nenhuma, não tinha sequelas nenhuma, e nem dor de cabeça, mas aconteceu de numa aula, né, não conseguia mais falar. Eu pensava no que ia falar e não conseguia falar. Minha esposa suspeitava que a chikungunya estivesse me dando esse cimento. E aí foi diagnosticado o tumor, né? Depois desse evento de eu não conseguir falar e da perca da memória um pouco. Então, nós saímos, foram em 2 dias, nós saímos do Acre por conta da parte de neurologia, né, neurocirurgia, ainda não está tão avançada, mesmo no sistema público. Eu fui todo assistido no sistema público de saúde, no SUS, que existe qualidade, e ali iniciou uma caminhada no sistema convencional. Eu iniciei dessa forma. Uma semana depois, foi visto que estava com 7 centímetros, um tumor no cérebro, tal, né? E que o mais grave, mas existe o grau 4, né? Que foi a suspeita por conta do tamanho, por conta da dimensão, mas depois que eu fiz a cirurgia e fez a biópsia, ficou considerado como grau 3. Assim, eu já tinha algum conhecimento de que aí no Rio de Janeiro, no Terrapia, eu fiz um curso, né, que era sobre alimentação viva, a alimentação crudívora. E então, nessa caminhada, durante a terapia também eu decidi, no começo da terapia eu decidi conseguir efetivar uma alimentação que fosse saudável, uma alimentação com vegetais, com plantas, sem a carne, mas que não fosse cozida também, que fosse crua, né? Ali eu iniciei isso. E a ingestão de alguns sucos que eu já tinha conhecimento, né? Que era o suco da luz do sol. Eu tinha o conhecimento, mas não tinha tanto a prática. De todo o nosso contexto social, para uma pessoa que é considerada saudável, é muito difícil aderir, né? Por conta da oferta do mercado, tudo. Tudo que está mais fácil é o que já está preparado, é o que já pode ser comprado ali na hora. No momento que identificaram uma doença tão grave, eu e minha família, a gente tomou essa decisão. Vamos começar a alimentação crudívora. Foi Ah, isso tá. que, assim nós começamos. No hospital, logo que eu cheguei aqui em Fortaleza, eu fui trazido às pressas e todo mundo com muito medo da viagem de avião, né, por conta da pressão interna craniana,
que estava elevada pela questão da linha média, que estava bastante modificada. E aí todos estavam com medo que eu tivesse uma parada cardíaca, algo, né, mais grave assim na hora. Então, por isso, me encaminharam logo para o processo cirúrgico, que foi uma semana, foi muito rápido, assim. Eu chegar aqui em Fortaleza e em 4, 5 dias, eu tive que fazer a cirurgia. Mas, para começar esse processo cirúrgico, eu vinha esses dias que eu fiquei sabendo, só na alimentação viva mesmo, né? De brotos, de sumos verdes, né? O que era do meu conhecimento, ainda limitado. E aí fiz a cirurgia. E eu digo assim, o momento cirúrgico foi o momento mais divino que eu tive na minha vida. Foi o momento mais especial, porque foi coisas que eu não tinha nem noção que eram possíveis de acontecer. Era ter uma visão de ser levado aos céus e ouvir a voz de Deus. Primeiro perguntar quem é Deus, e ele ouvir a voz dele e ele falar: eu sou todo esse universo. E me mostrar todo esse universo e falar: todo esse universo está em mim e eu estou nele. Eu estou em você. Você está em mim. E o milagre que eu vou fazer, todos vão ver. Não precisa nem falar. Eu senti que eu fui levado para o outro plano, né? E todos esperam, assim, era o medo de todo mundo, porque assim eu tive que assinar um termo antes da cirurgia, porque indicava que toda a área prejudicada era a área responsável pela minha fala e pela minha mobilidade do lado direito, né? E por conta da pressão excessiva na cabeça, tinha uma grande possibilidade da morte, né? Pela grande área que estava danificada, assim, prejudicada. E aí, na cirurgia, sentir essa presença foi algo para mim que me sustentou. Eu digo que foi o grande milagre de Deus ali, naquele momento, de me sustentar nessa vida. Mas que eu vi que valia a pena também. Esse outro plano era algo que nos faz transcender e ver que aqui é uma passagem. Uhum. E é uma passagem de evolução mesmo, sabe? É uma passagem momentânea que nós temos como conduzir um caminho de paz, um caminho de amor, um caminho de escolhas melhores, né? E aí, para mim, eu vi como uma segunda chance, mas também como a possibilidade de também compartilhar disso que estava acontecendo comigo. E começaram a chegar informações, eu saí falando da cirurgia na manhã seguinte. O que os médicos tinham acabado de falar, os cirurgiões tinham acabado de falar para minha esposa, é que eu ia ficar sem andar e sem mobilidade do lado direito e sem conseguir falar. E ao sair dessa cirurgia, na manhã seguinte, eu já estava mexendo lá direito, querendo tirar o tubo, e quando eu tirei, eu falava. Eu queria falar tudo o que estava acontecendo ali. Eu queria falar, eu queria compartilhar daquela energia, daquela paz, o quanto que era sutil, tá? Na presença de Deus e o quanto vale a pena caminhar nessa direção, né? E aí nesse processo eu comecei a ver o quanto era importante caminhar na nossa natureza. E aí eu me fortaleci e segui a orientação dele, que foi: busque por amor e por força, né? Nessa caminhada pela terra, pelas nuvens, pelo céu, busque por amor e com força. E aí eu tenho visto assim exemplos de uma Bíblia que eu não conhecia,
mas que eu comecei a ver que a própria Bíblia fala de alimento, ela fala da pureza dos alimentos, ela fala do broto, ela fala do grão, da semente, ela fala dos legumes, e ela fala que da nossa criação, lá em Gênesis até Apocalipse, ela fala das folhas curativas, e ela fala também dos legumes, ela fala das sementes, né? E ela fala do fruto de cada estação. E que no templo, que o templo é esse aqui, é o nosso corpo. É a maravilha que Deus criou, mas ele não criou isolado da nossa natureza. Ele criou numa conexão maravilhosa, que é uma conexão que também não é separada, não é só física. Ela é espiritual, ela é energética, né? Então, essa é a nossa criação. Então, a gente retornar a caminhos de meditar mesmo, meditar na palavra dele. Isso daí é o que tem me fortalecido, sabe? É o que tem me enchido de amor e que aí, às vezes, eu não consigo não falar disso, porque é algo tão maravilhoso que completa, que enche, que preenche e extravasa e a gente quer, sim, multiplicar. A gente quer multiplicar o pão com quem... Não, tem que A falar, gente quer ajudar no processo de cura, sim.